Quando se cria cotas nos concursos públicos, a ideia é que a gente, a médio e longo prazo também, tenham esses quadros entrando no mercado do serviço público e que sejam quadros qualificados. Quando a UFABC instaura cotas na pós-graduação para vários cursos, isso é também, num crescendo, uma articulação com as políticas de cotas na graduação, para que a qualificação desse quadro aconteça com o direito à pós-graduação e a gente tenha no mercado também quadros mais qualificados. Então, a ideia do desenvolvimento aqui que eu quero trazer para a universidade é que quando a universidade está implementando as políticas de ações afirmativas e tem isso como eixo central da sua atuação, ela contribui sim para esse grande eixo de desenvolvimento que a década nos traz. O reconhecimento. A própria década faz parte de um processo de reconhecimento. A CEPIR, que nós tínhamos antes, que agora é uma secretaria especial que continua existindo no Ministério, é fruto também de uma luta por reconhecimento, uma luta política. São resultados que nós temos. E aí, a questão do reconhecimento, trazendo para a nossa esfera da pós-graduação, é como esse reconhecimento vai se articular com a produção do conhecimento? Que tipo de produção do conhecimento agora, os diferentes cursos que aqui estão, vão gerar e vão produzir, se nós reconhecemos que sujeitos sociais que antes eram excluídos do lugar acadêmico, hoje fazem parte desse lugar acadêmico, seja como docentes, seja como estudantes, na sua grande maioria como estudantes. E no que diz respeito à justiça social, eu diria para vocês que essa aqui talvez seja uma das mais desafiadoras, porque ela se articula com as duas primeiras, com o desenvolvimento e o reconhecimento. A médio e longo prazo nós teremos uma outra sociedade brasileira. A médio e longo prazo, esses sujeitos qualificados, com discussões outras, com interpretações outras de realidade, com profissões outras, serão atuantes na sociedade mais do que são hoje, como os estudantes já são. Mas serão profissionais daqui a um tempo. E nós já temos esses profissionais no mercado de trabalho. Será que ao passar pela política de ações afirmativas e de cotas, na universidade que os acolhe e como direito, há uma preocupação com as questões da justiça social, há uma preocupação de que esse estudante que passe por essa política se entenda como sujeito de direitos e quando ele se tornar ou ela se tornar um profissional ou uma profissional, o mesmo princípio seja adotado com outros e outras, seus iguais, próximos das identidades, com identidades próximas? Ou será que nós, ao entrarmos na universidade via cotas, vamos introjetar a leitura meritocrática de falar eu estou aqui porque eu sou bom demais, eu estou aqui porque eu sou boa demais, passei. Essa política, devia ter mesmo. O que é isso? Isso é dever do Estado. É dever do Estado. Mas como eu falei para vocês, é um dever que o Estado hoje assume por fruto de lutas sociais. Então, a ideia da justiça social, e para o curso que nós estamos começando agora, que meu amigo Acácio vai ficar responsável, ela, na minha perspectiva, ela traz para nós, da universidade, e para as questões do conhecimento, um grande desafio. Desafio esse que outros autores já falaram sobre, que eu só vou reforçar. Os desafios dos conhecimentos sul-sul, das lutas sul-sul, os desafios de entender a ciência como conhecimento e os outros saberes também como forma de conhecer, o desafio de compreender que no campo da produção do conhecimento nós também temos desigualdades de gênero e raça, o desafio também de compreender que outros autores e outras autoras fora do cânone também devem fazer parte da nossa bibliografia. O desafio de realmente conseguirmos colocar e, digamos assim, conseguimos construir, junto com os nossos estudantes, nos construirmos como sujeitos de conhecimentos. Quando o Boaventura de Souza Santos fala das epistemologias do Sul, nós podemos pensar isso não só na macro divisão Norte-Sul, Europa, Ásia, América Latina, África. Nós podemos pensar nessa dimensão das epistemologias do Sul, construídas entre nós mesmos que estamos no eixo do Sul. E essas epistemologias nos reeducam.
E é esse processo de desenvolvimento, de reconhecimento, de justiça social, que há década traz, que nós temos o desafio, os estados, de transformar em políticas públicas. Não apenas em produções teóricas, mas as produções teóricas também que subsidiem políticas públicas. Porque essas políticas públicas, elas podem e devem mudar a vida dos cidadãos e das cidadãs. E finalizando, como fazer isso tudo, professora Nilma, eu prefiro. Como fazer isso tudo, professora Nilma? No Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, o mesmo desafio que está colocado para a sociedade ao lidar e para a universidade ao lidar com essas questões está colocado para esse novo ministério. Não queríamos fazer a junção foi necessária para uma ordem política configurada, a reforma administrativa está aí, e agora, direitos humanos, mulheres, igualdade racial, juventude, nós temos e fazemos parte dos mesmos grupos chamados vulneráveis na sociedade. E agora que nós estamos juntos, como que nós vamos articular ações que são comuns e políticas que saiam transversalizadas, sem perder a especificidade de cada uma dessas políticas? Se eu fosse falar aqui da desigualdade de gênero, vocês veriam também um outro quadro. E só o quadro da quantidade de afrodescendentes no mundo e esses afrodescendentes vivendo ainda em situação de vulnerabilidade, desigualdade e de racismo, não só no Brasil, mas também em outros lugares, e a quantidade de pessoas de origem africana que nós temos no mundo, só isso tudo já dá para entender por que do desafio desse ministério e por que nós temos que pensar, articular, não somente a questão racial, mas também o gênero, mas também os direitos humanos e, claro, com os índices alarmantes de homicídios que nós temos na juventude, temos que pensar junto a questão da juventude. E nós temos que pensar na perspectiva dos direitos. O desafio que a ministra Nilma, a professora Nilma tem diante de si, e o secretário Ronaldo e os outros secretários especiais têm, é de não enfraquecer essas lutas, uma vez que agora nós somos um ministério só. Mas de entender que muitas vezes na vida, quem é muito jovem ainda vai aprender isso, quando nós estamos achando que nós estamos fracos, aí é que nós temos força. Se a gente se articula e se junta. E eu quero finalizar então com um ditado africano que eu gosto muito, que fala o seguinte, que me inspira muito nesse momento: as teias da aranha juntas podem derrubar um leão. Nós temos que estar juntos. Muito obrigada.